Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Brasileirão para vocês, dia de Red Bull Bragantino e Fluminense. A gente já vai direto para a análise. Seguinte, como que a gente pode entender esse cenário? É um cenário muito interessante de análise, de fato, tá, gente? Pode não parecer um grande jogo entre os clássicos que vão ter essa rodada, mas é um jogo muito interessante de acompanhar para quem gosta de fazer esse tipo de análise. Se a gente olhar pelo estilo de jogo, ou seja, o Red Bull Bragantino jogando contra equipes parecidas com o Fluminense, e o Fluminense jogando contra equipes parecidas com o Red Bull Bragantino, você tem aí uma vantagem do Fluminense 55-49, uma ligeira vantagem do Fluminense, não é uma grande vantagem do Fluminense. O detalhe é que o Fluminense jogando fora de casa e o Red Bull Bragantino jogando em casa, as chances mudam. Por quê? Porque passa a ser 60-42, ou seja, o Red Bull Bragantino sobe muito e o Fluminense despenca. Por que isso acontece? E aí a tabela da parte de baixo é justamente sobre o mando de campo que a gente vai analisar, tá? Você tem o seguinte, coisas sem surpresa nesse canal, tá? Passe e progressão voltadas ao Fluminense. Mas perceba, você tem 73 desse lado para passe contra 58. Dá uma diferença aí de 15 pontos em relação a passe entre as duas equipes favoráveis ao Fluminense. Quando você vai para a progressão, você tem dois favoráveis. A nota de 73 vai para 68 e a nota de 58 vai para 66. O que isso quer dizer? O passe do Bragantino é mais longo do que o passe do Fluminense. O passe do Fluminense é bem mais curtinho, já era esperado, e o passe do Bragantino é mais longo, tá? O que isso acarreta? Isso, em tese, poderia acarretar, como a gente vê muitas vezes nesse campeonato, numa equipe que joga em bloco baixo, não marca pressão e aí opta por contra-atacar. Na verdade, o Bragantino marca até mais pressão do que o Fluminense nesse cenário. Então, o Bragantino pressiona mais. O que isso aponta pra gente? Um Bragantino que pressiona, recupera essa bola rápido e ataca rápido. Então não espera construir uma jogada, ter uma superioridade numérica muito grande ou ter muitos jogadores no campo de ataque. Não, eu pressionei, recuperei essa bola e ataco mais rápido. E aí eu consigo fazer esse processo, consigo fazer esse tipo de movimento. Isso impacta positivamente para mim? No caso do Bragantino, impacta. Por quê? Eu passo a ter maior conjunto de finalização e maior taxa de conversão. Esses são os dois primeiros pontos. Em contrapartida, na parte de defesa, quando eu estou sofrendo a finalização, eu ainda bloqueio melhor meu adversário e consigo defender melhor que o meu goleiro. Então, todos os quatro cenários principais ficam voltados para o Bragantino. Uma diferença muito maior na defesa do que no ataque? Sim, mas ambos os cenários são favoráveis à equipe do Bragantino em relação à equipe do Fluminense, jogando fora de casa. Então, Bragantino em casa, Fluminense fora. Quando a gente vai olhar, e aqui a gente pode comparar bem, o que acontece com o Bragantino quando joga em casa, e aí é a linha em laranja que vocês vão ter, e quando joga contra equipes do estilo do Fluminense, equipes que gostam de ficar com a posse da bola. O que acontece com o Bragantino? O Bragantino tem, por marcar a pressão, por subir essas linhas, o Bragantino passa a ter dificuldade. Por quê? Porque se essa equipe sai da pressão, ela encontra espaços pelas laterais. E ao encontrar espaços pelas laterais, que é onde o Fluminense gosta de construir a segunda parte da sua jogada, né? Constrói lentamente pelo centro, na parte de defesa, depois ele ataca as laterais com o John Arias e com o Keno, né? E aí você tem o apoio ou não, a depender do modelo de jogo, a depender da escalação, do Marcelo ou do John Kennedy, tá? Então você passa a ter essas opções. O Bragantino passa a ter menos posse, não consegue recuperar essa bola tão rápido assim, e esse menos posse e menos recuperação impacta negativamente no modelo de jogo. Então eu consigo finalizar menos, consigo converter menos, consigo me defender menos e bloquear menos. Por isso que eu caio no estilo, no caso do Bragantino. Já no caso do Fluminense, em azul eu tenho adversários que nem o Bragantino, e em laranja eu tenho o Fluminense jogando fora de casa. Aqui é um dos piores cenários para o Fluminense. Quando o Fluminense joga fora de casa, ele tem mais passe do que quando ele vai jogar com adversários do estilo do Bragantino, que também gostam de pressionar e ficar mais com a posse. Então percebam que aí eu passo a ter o seguinte: um Fluminense que
No caso, contra equipes parecidas com o Bragantino, recupera mais devagar, fica menos com a posse, ou seja, ambas as equipes estão perdendo posse e estão ficando ali mais próximas na porcentagem de posse de bola. Eu vou ter o 60-40 e não 70-30. Mas isso faz com que o Fluminense ataque mais rápido. Aquilo que a gente falou de aproveitar as pontas do campo. E aí, atacando mais rápido, consegue finalizar mais vezes. E ao o adversário não conseguir pressionar e ter que voltar e depois ter que atacar mais rápido, isso vai dificultando essa movimentação de transição ofensiva do adversário. E isso acarreta num Fluminense que bloqueia melhor e que defende melhor, porque as finalizações do adversário já chegam com menos jogadores à frente, e aí um equilíbrio maior para poder realizar o bloqueio e também defesas mais fáceis. Então esse é um cenário muito interessante em termos de análise. Tá? O que a gente pode, observando aqui, o jogo? As duas equipes têm baixa taxa de conversão. Então, nesse cenário de baixa taxa de conversão, o primeiro gol para uma das equipes começa a direcionar o jogo. O primeiro gol para o Bragantino, por exemplo, pode ofertar essa posse para o Fluminense, que é o pior cenário. O Fluminense tem um alto índice de passe e pouco espaço para atacar, e ele pode explorar melhor o contra-ataque. No caso do Fluminense, fazer o primeiro gol é poder reter essa posse da bola, fazendo com que o adversário vá subindo, e ele poder explorar as costas desse adversário numa linha mais à frente, depois da linha do meio campo. Então, tudo isso que a gente está falando está relacionado diretamente à estratégia. O primeiro gol dá o tom de como essa estratégia vai funcionar dali por diante, beleza? Mas de ponto de partida, um ligeiro favoritismo, né, equilibrando aqueles dois pontos, um ligeiro favoritismo para o Bragantino, que é o segundo colocado do campeonato no momento que eu estou gravando, dia 17/10. Então, há de se entender esses momentos também, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.